febre baixou ontem, por volta da 1 hora da tarde. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: seu filho está vivo. Foi o suficiente. Não apenas ele, mas todos os de sua casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para a Galileia. João, capítulo 5. Tempos depois, houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda em aramaico, com 5 pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viam estendido ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse: você quer ficar bom? O homem respondeu: Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente. Pegou a maca e saiu dali. Mas era sábado. Alguns judeus pararam o homem curado e disseram: é sábado, você não pode carregar sua maca por aí. É contra a lei. Ele respondeu: o homem que me curou me mandou fazer isso. Ele disse: pegue sua maca e comece a andar. Eles perguntaram: quem deu essa ordem? Mas o homem não sabia, e Jesus havia sumido por entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e comentou: você está com ótima aparência, está muito bem, mas não volte para a velha vida de pecado, ou algo pior poderá acontecer. O homem então foi contar aos judeus que a pessoa que o havia curado era Jesus. Por isso os judeus passaram a perseguir Jesus por ele ter curado no sábado. Jesus defendeu-se: meu pai trabalha o tempo todo, mesmo no sábado, e eu também. A resposta irritou os judeus, que agora queriam não apenas denunciá-lo, queriam matá-lo. Ele não estava apenas quebrando o sábado, mas estava dizendo que Deus era seu pai, pondo-se no nível do próprio Deus. Jesus finalmente se explicou: digo a verdade para vocês. O filho não pode fazer algo de forma independente, mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho e o inclui em todos os seus planos. Mas vocês... Então, irmãos, essa parte aí, o que acontece? É que os judeus, Deus, quando criou o mundo, Deus instituiu um dia de adoração, um dia de descanso, só para adorar a Deus. Você não podia fazer coisa nenhuma, nada, nenhum trabalho, só adorar a Deus. Nesse dia, só a leitura da Bíblia, coisa de adoração, né? Louvor, conversar, comunhão com os outros irmãos, tudo que se tem dia de adoração a Deus, era aquele dia tinha que ser. E Deus, quando ele fez o mundo, ele falou: agora descansei da minha obra. Que ele fez tudo e 6 dias descansou no 7º. E no último dia, né? O 7º dia é o sábado, é o último dia, né? Aí muitos entendiam como domingo, mas domingo é o primeiro dia da semana, tá? Então, o que acontece? Ele instituiu o sábado para mostrar para o homem que o homem tinha que descansar um dia, que não podia viver só de trabalho o tempo todo, entendeu? Seja esse trabalho em prol do reino de Deus ou em prol de trabalhar para ganhar o nosso sustento, né? Que tem que ter um dia de descanso, porque o corpo não aguenta, né? Só que Deus instituiu o dia de sábado, entendeu? Aí, o que acontece? Na lei de Moisés tinha que guardar o sábado. Só que quando Jesus veio, ele falou: eu sou o Senhor do sábado. Deus é o Senhor do sábado. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho até hoje também. Então, mesmo no sábado. Porque Deus é o Senhor do sábado. Se ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Entendeu? E ele quis dizer também que no sábado você vai deixar de fazer uma obra para salvar uma vida, para curar uma pessoa, só porque é dia de sábado? Só porque Deus instituiu? E outra, Deus instituiu o sábado, mas depois não quer dizer
para os judeus, alguns adoram o sábado até hoje, guardam o sábado até hoje, né? Mas assim, para os gentios não tem isso. Aí muito gentio pega e põe o adventista do sétimo dia, fala que você não guardar o sábado, que você é da besta, que você está perdido. Olha que absurdo, gente. Sendo que Deus é onisciente, ele já sabia que o homem ia fazer manuseio em trocar o calendário, trocar as datas, e aí o povo dele ia ser forçado a trabalhar em outras datas. E ainda não era o tempo do fim. Então a marca da perdição não é deixar de guardar o sábado, entendeu? Embora os adventistas do sétimo dia inventam isso, entendeu? Que eles tirou da lei e eles acreditam que tem que guardar o sábado. Não, guardar todos os dias de adoração. Lógico que tem que ter um momento de descanso, só que não tem mais isso. Então quer dizer que você vai deixar os discípulos colherem espiga no dia de sábado para comer, entendeu? E Jesus falou, vocês não viram que Davi comeu do lado do que era ofertado a Deus, entendeu? E falaram que comer com a mão suja e tudo, entendeu? O que contamina não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro, que está dentro do coração. Do coração do homem procede todas as maldades, entendeu? Jesus falou. Então é mais ou menos isso daí, o esclarecimento, tá? Hoje a gente adora a Deus todos os dias. Tem que ter o descanso? Tem. Era só para mostrar para o homem que ele tinha que ter o descanso. Só que as pessoas não entendem o lado espiritual da coisa, entendeu? Aí fala, quem não guardar o sábado é da besta, entendeu? Ainda não está cumprido o final dos tempos. A marca da besta, primeiro é ideológica e espiritual. Então, você andar nas ideologias e ideias que é plantada pelo governo da besta. Isso que é a marca da besta. Você está espiritualmente já rendido à besta. Você nega a palavra de Deus e aceita o que a besta está distorcendo da palavra de Deus como regra religiosa para você cumprir. Você entendeu? Você tem que cumprir a determinação da besta. Aí você é da besta. Agora, não é guarda de sábado ou deixar de guardar sábado. Isso daí era conceito da lei. Jesus veio para cumprir a lei. Porque o homem não podia cumprir porque era pecador. E ele cumpriu. Entendeu? Então vamos lá. Vamos pro outro. Qualquer dúvidas aí, tô aberto, hein? E tem outros requisitos sobre esse dia de sábado, viu? É que não dá para falar tudo, senão... E nem a metade. Pois assim como o Pai levanta os mortos e cria a vida, assim também o Filho faz. O Filho dá vida a quem quiser. Nem ele nem o Pai rejeitam ninguém. O Pai concedeu ao Filho toda a autoridade para julgar, de modo que o Filho seja honrado igualmente com o Pai. Quem desonra o Filho desonra o Pai, pois foi decisão do Pai pôr o Filho no lugar da mais alta honra. Ouçam com atenção que é importante. Quem crê no que eu digo e entra em sintonia com o Pai, que também me pôs nessa posição, recebe agora a vida plena e eterna. Não está mais condenado a ser um estranho. É um passo gigante do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Vocês precisam entender isto já. A hora chegou. Quero dizer, agora mesmo, em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus, e ao ouvi-la viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele conferiu ao Filho vida nele. Então, irmãos, uma outra coisa importante aqui, ó. Por isso que eu falo que salvação do verdadeiro salvo não se perde. Você viu o que ele falou? Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Não adianta você falar, eu creio em Deus, mas não aceita a obra de Jesus na cruz, o Calvário que ele fez. Aí isso é mentiroso. O próprio Jesus fala. Porque você não tem a mesma honra que dá o Pai, dá o Filho. Porque ele é Deus, é Deus e Pai, Filho, num único só Deus. Ele é um único Deus. É 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é trindade, tá? Que muitos... que isso é polêmico. Não tem como eu explicar agora. É 3 em 1 porque é o Espírito de Deus. Mas é 2. Pai e Filho. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Entendeu? Então, se você não tem o Filho, você não tem o Pai. Então ele falou ali, ó, quem tem o Filho tem a vida, e essa vida é eterna. Tem, ele falou que tem. Não terá, quem sabe, daqui a tempo. Você tem, passou, você ouviu ele falar, passou da morte para a vida. Você não entra em condenação. Mesmo que você venha pecar, não viver em pecado. Porque a carta de João é bem enfática.
o que é de Deus não vive na prática do pecado. Não pode pecar porque a semente de Deus está dentro dele. Ou seja, você vai pecar, escorregar, eventualmente, uma vez ou outra. Você não vai viver na prática, mas que você vai pecar, você ainda está no corpo humano. Mesmo que o Espírito Santo habita nesse corpo. Quando Deus der um corpo glorioso, aí sim você nunca mais vai pecar. Enquanto isso, você vai pecar. Só que você não pode viver em pecado. Se você vive em pecado, aí vale isso a conversão. Porque algo, se você já tem tantos anos de conversão, no começo não. Novo convertido, Deus ainda vai trabalhar aos poucos nele. Mas você já tem anos de convertido aí e vive dominado pelas obras do pecado, então, meu amigo, você avalia você mesmo. Entendeu? Você vai pecar, mas não vai viver na prática. Entendeu? Você não vai viver dominado, não vai ser mais escravo do pecado. Você está liberto e você não perde mais a salvação. Entendeu? Muitos confundem isso. Porque está aqui, falando aqui, ó, você tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Como é que você passou da morte para a vida e não é de condenação? E daqui a pouco, porque você cometeu um pecado, deslize ali, né, que você tropeçou, se você vai lá e confessa ao Pai, pede a justificação do sangue de Jesus e entrega ao Pai, fala, pequei, tropecei, Pai, me justifique, Senhor Jesus, junto ao Pai, fiel advogado que está à destra do Pai, entendeu? Agora, se você não confessa e não se arrepende e vive pecado, aí você não é um convertido. Agora, se você reconhece que pecou, se entristece, não queria ter pecado, mas pecou por fraqueza da carne, você vai lá, confessa e você passou, você não entra. Como é que você não entra mais em condenação que ele falou e daqui a pouco você volta para a morte de novo? Não tem, cara, você já foi liberto de uma vez por todas, entendeu? Isso daí que você perde a salvação. Você perde naquele sentido que eu falei. Passa o ônibus e você perdeu o ônibus. Você perdeu a oportunidade de ser salvo. Não é que você perde o que você tem. Você não tinha. Aí você tentou ter, só que passou e você não viu. Então você perdeu a oportunidade e você não vai ser mais salvo. Porque você perdeu a graça e a misericórdia. Você não creu no nome do Filho unigênito de Deus para ter a vida eterna. Entendeu? Quando você crê verdadeiramente, você vai amar a palavra de Deus, vai falar dela, vai fazer o bem para as pessoas, entendeu? Vai orar pelas pessoas, não vai desejar o mal, não vai se vingar, porque a vida de Deus está dentro de você. Então você não pode ter mais esses frutos do mal. É um abundante dentro de você, é isso, entendeu? Então vamos lá. E por ser ele o Filho do Homem, o Pai concedeu também a ele autoridade para decidir e executar tudo que se refere ao juízo divino. Não fiquem surpresos. Está chegando o tempo em que todos os mortos ouvirão sua voz. Os que viveram no caminho reto ressuscitarão para a vida. Os que viveram no caminho errado ressuscitarão para o juízo. Não faço nada por minha conta. Ouço primeiro e depois decido. Vocês podem confiar em minha decisão, porque não estou seguindo um caminho próprio, mas apenas cumprindo ordens. Se eu agisse por conta própria, meu testemunho seria vazio e egocêntrico. Mas um testemunho independente me confirma. O testemunho mais confiável de todos. Além disso, vocês todos já ouviram João. Ele deu testemunho abalizado e confiável a meu respeito, não foi? Além disso, meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Estou falando com vocês deste modo, para que vocês sejam salvos. João foi uma tocha, e vocês ficaram contentes em festejar um pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirmo que faço supera em muito o testemunho de João. É a tarefa que o Pai me mandou executar. E enquanto a executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou me confirma. Só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz, nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restou na memória de vocês, porque não levaram a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as Escrituras, porque acham que vão encontrar ali a vida eterna. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as Escrituras falam de mim. E aqui estou diante de vocês. E vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Não estou interessado na aprovação da maioria, sabem por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade do meu Pai, e alguns de vocês me desprezam, outros me evitam. Se outro viesse dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos.
Como esperam receber algo de Deus, se desperdiçam o tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus. Aí, tá vendo, irmãos? Aqui mais uma ressalva, ó. Ele falou ali, né, que eles leem as escrituras, mas leem cego, entendeu? Eles não leem, é o que eu falo, você tem que orar ao Espírito Santo de abrir a escritura, orar a Deus, para Deus mover do seu espírito para te dar entendimento e se esvaziar do seu intelecto humano carnal. Você tem a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus é quem move a palavra. Então, as pessoas, quando não pedem a sabedoria de Deus, ela vai ler a Bíblia carnalmente. Então, ela não vai acreditar em nada do sobrenatural de Deus, certo? Por quê? Porque ela lê cego. E as escrituras falam de Jesus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Entendeu? E ele está falando ali, ele citou, ó, eu vim a vocês e vocês não me recebem. Se outro vier em meu nome ou vier a vocês aceitarão. Ele está se referindo ao anticristo, que vai vir lá no futuro e os judeus estão esperando o Messias até hoje e vai aceitar o anticristo como Messias. Depois eles vão se arrepender, mas vão aceitar. Tá vendo? A luz veio ao mundo e o ser humano, a maior parte dele, não todos, que tem quem crê, né? Amaram mais as trevas do que a luz, é o que ele está falando. Tá vendo? Aí depois falam que sou eu que estou falando. Eu estou pondo aqui para provar. Se ainda rejeitar falar que eu estou falando bobagem, aí não tem mais outra solução. Aí é que, né, você tem que avaliar sua fé aí, que, né, aí vai falar que eu estou julgando a fé. Olha aí, ó. Né, a palavra, vocês dizem que aquele que diz que crê na Bíblia quando serve na palavra de Deus, ou crê no Filho de Deus, que é a palavra, não pode negar o que está falando ali. Entendeu? Não sou eu que estou falando. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Mas não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Moisés, a quem vocês dão tanta importância, é quem os acusa. Se acreditassem de verdade no que Moisés disse, vocês creriam em mim. Ele escreveu a meu respeito. Se vocês não levam a sério o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção ao que eu falo? João, capítulo 6. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes, mas para uma multidão como esta, isso é como uma gota num balde. Jesus disse: façam o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural, e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos: ajuntem as sobras para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: este com certeza é o profeta de Deus aqui na Galileia. Ó o sentido espiritual aí da coisa, entendeu? Ele multiplicou os peixes e os pães. O que ele estava querendo apontar ali? O alimento que Jesus fala, o maior alimento, é o alimento para o espírito. Eu tenho uma comida que vocês agora não sabeis, porque ele se chama de pão da vida. Ele se chama de pão da vida, ele se chama de várias coisas, vários nomes, né?
ele chama de porta, porque a porta dá acesso ao caminho a Deus, ele é a porta, né? Jesus é a porta, ele é a vida, né? A vida eterna, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a luz do mundo, entendeu? Ele é o sangue que tem, ele fala assim, ó, tem que comer do meu sangue, beber do meu sangue e comer da minha carne, para ter parte comigo. E isso hoje tudo está na palavra. A palavra é tudo. Sangue, água da fonte da vida, pão da vida. Moisés deu o pão da vida, mas simbolizava o verdadeiro pão que é Cristo. Entendeu? Olha o sentido espiritual da coisa aí. Aí as pessoas estavam só atrás de Jesus pela comida que perece, e não pelo ensino da palavra. Então, todos se dispersaram, todos deixaram Jesus. Quando ele começou a ensinar sobre o final dos tempos, ensinar sobre o inferno e a condenação eterna ou a salvação, ninguém queria saber, só queria saber dos milagres, da cura. Hoje é a mesma coisa. Vai nas igrejas para quê? Cura, milagres, vida regalada na terra. Ninguém quer saber do ensino do puro evangelho da verdade de Deus. Entendeu? O que dá salvação. É isso que dá salvação. Os curas e os milagres, você vai ser curado agora. Mas você não vai morrer mais tarde? Você cura agora, mas mais tarde você vai morrer do mesmo jeito. E se você morrer e não tiver salvação, como é que fica? Entendeu? Qual que é o mais importante? Só a cura do momento? Porque tudo bem, tem que ter cura. Se você tiver fé, pode ser que Deus opere cura. Ou não. Às vezes se ele não operar cura, você tem que adorar a Deus do mesmo jeito. Entendeu? Deus prova a fé da gente, sabia? Então, você viu que Deus provou a fé, mostrou lá que Deus estava provando a fé de Filipe, entendeu? Então, ele está falando do sentido espiritual de tudo ali, entendeu? Que a pessoa não quer o ensino, ela quer só o milagre, quer as bênçãos, mas não quer o pai das bênçãos. Eles não querem aprender da palavra para teres vida, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. E isso acontece com muitos hoje, viu? É um círculo. Percebeu que no entusiasmo deles já cogitavam a ideia de fazê-lo rei. Por isso afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco e navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água, bem perto do barco. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. Sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo. Então eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto na hora em que eles comiam um pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele. Quando o encontraram no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês e de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Eles disseram: Muito bem, o que temos que fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: Confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Eles pediram: Dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto, e as escrituras dizem, ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu: O real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram:
Então, queremos esse pão agora e sempre. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome. Digo isso com toda clareza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá, virá correndo para mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu a guardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim essa vontade: toda tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isto que o meu Pai quer: que quem vir o Filho, acreditar nele e no que ele faz, e tornar-se seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Pelo fato dele ter dito... Aí, irmãos, tá vendo? Mais uma prova, ó. Mantê-los vivos e intactos. Não é você que mantém a sua salvação, não sou eu que mantenho a minha salvação. Tudo vem de Deus, é Deus que vai te manter a salvo, pelo poder dele. Por quê? Porque Deus é onisciente, então ele sabe quem vai aceitar e quem não vai. Quem vai aceitar este mundo e quem vai aceitar a Cristo. Aceitando o mundo é aceitar o diabo, entendeu? Então, ele sabe quem vai se converter ou não. Então, ele, lá antes da gente vir para o mundo, Deus já tinha escolhido a gente, escolhido quem ia crer. Por que ele não escolheu os outros? Não é que ele destinou os outros para a perdição, que nem, às vezes, muita gente vê lá, eu acho que Hebreu em outras cartas, né? Que o olheiro tem direito de fazer um vaso para honra e para desonra. Aí entende que Deus fez uma pessoa para ser salva e outra pessoa para ser perdida. Não, Deus não destinou ninguém para perdição. Ele olhou dentro da pessoa antes dela vir para o mundo e viu que a pessoa ia rejeitar o evangelho. Então a própria pessoa se destina para a perdição e Deus automaticamente destinou ela, não porque ele destinou, falou assim, eu vou fazer uma pessoa para se perder. Não, ele fez a pessoa, mas ele olhou dentro dela que ela não ia crer. É como se você fizesse o carro, entendeu? Vai numa indústria de carro, o cara fabrica o carro, tem um carro que ele fabricou que está zoado, tá alienado. Então ele descarta aquele carro. E o outro ele escolhe, entendeu? Porque o outro era defeituoso, ele endureceu o coração. O outro não aceitou o evangelho. A semente não frutificou dentro dele. Então ele rejeitou Cristo como Salvador e o evangelho. Ele pode falar de boca que crê, mas nas atitudes você vê que ele não é de Deus. É igual os líderes fariseus hipócritas, que Jesus fala. Hipócritas. Você vai ver, vai chegar aí uma passagem aí. Não sei se vai dar para esse vídeo, né? Eu vou fazer da sequência, tá? Que Jesus, você vai ver o que ele vai falar dos fariseus. Entendeu? Dos religiosos. Religiosos, aí é o que acontece hoje. Entendeu? Então tem a vida eterna e ele te mantém a salvo. Mesmo que você tropece e peque, você já está salvo. Porque você crê na obra de Cristo, segue a palavra dele. Seguidor de Cristo é seguir a palavra. Então hoje, para nós, né? É que ele não está aqui em pessoa, ele está em espírito. E espírito está na palavra. Então você segue a palavra, põe seus preceitos, obedece a Bíblia, obedece a palavra. Você está seguindo a Cristo. Entendeu? Você é das ovelhas de Cristo e ela não vai, ela pode se extraviar, mas ele deixa as 99 e vai buscar a que se extraviou, porque ele não vai deixar ela se perder, entendeu? Ele prometeu isso, entendeu? Então não depende de nós, nada depende de nós, depende somente de Deus, tudo é no controle do Senhor, entendeu? Então vamos lá. Mesmo que a gente queira escapar, eu já tentei escapar, irmão, não consigo. Não consigo escapar da mão de Deus. O pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Este não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu, e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse, não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Olha lá. Ele traz a mim as pessoas. Quem está no comando? É o único modo de vir a mim. É Deus que nos escolhe, não é a gente que escolhe ter fé em Deus. Reunindo as pessoas, a fé, Deus imputa na gente. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram. Eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus. Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente.
para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que convivia com ele, e vocês agora podem ver a mim. Digo isso agora da maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram um pão do céu no deserto e morreram, mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá, e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna. Aqui, irmãos, mais uma ressalva aqui. O que isso significa, comer a carne e o sangue? Tem um simbolismo da ceia, da Santa Ceia, certo? Aí a Santa Ceia é beber o cálice de vinho, que representa o sangue. E a carne, que é o pão, né, que representa o corpo de Jesus. Só que isso é um simbolismo. Não que a gente não deva fazer Santa Ceia da maneira correta. Tem que se examinar e ver direitinho tudo da maneira bíblica, não da maneira que os religiosos ensinam, tá? Mas isso não te dá salvação, tá? É para você ter parte com Jesus. Mesmo que você não faça a Santa Ceia, a carne e o sangue, isso é só o simbolismo. A carne e o sangue está na palavra. Você come a Bíblia. Por isso que fala assim, eu vou comer a Bíblia. Tem esse jargão, né? Eu vou comer a Bíblia. Porque você vai estudar a Bíblia, ela vai penetrar dentro de você, então é alimento para o Espírito. Então você está comendo de Jesus. Você está bebendo do seu sangue, da sua carne, comendo do pão da vida. Entendeu? E tudo é o significado espiritual. Ou seja, é igual o batismo. O batismo nas águas é um testemunho perante as pessoas que você é nova criatura, que o velho Fernando morreu e o novo Fernando nasceu. Quando você, dessas águas, você está matando simbolicamente, tá? Matando o velho Fernando. Quando você se reergue da água, o novo Fernando está ressurgindo. Mas isso é o símbolo. O batismo verdadeiro que te salva é do Espírito, entendeu? Você já foi batizado do Espírito. Quando você leu a palavra, aí você vai para Efésios. Depois de ouvir a palavra da verdade e o evangelho da sua salvação e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então você foi selado. E aí depois você vai dar testemunho no batismo das águas, só para mostrar para as pessoas que você já foi salvo. Se você não morrer e não for batizado, mas creu na palavra da verdade, creu verdadeiramente, e ela te selou e você mudou o seu caráter, você já é nascido de novo, você vai para o céu mesmo sem passar pelo batismo da água. Porque é tudo uma figura, é igual a ceia. A Santa Ceia também é uma figura. Se você não faz, você não está condenado às trevas que nem os religiosos ensinam. Mentira, isso é mentira, povo. Você vai ser salvo sim. Só que é lógico, é um mandamento, é igual o batismo, é um mandamento de Jesus. Tem que se batizar. Quem é crente vai ter vontade de se batizar nas águas. Mas não quer dizer, se você não tiver a possibilidade de se batizar, que você está perdido. Isso é mentira, tá? É o simbolismo, o batismo na água, para testificar perante as pessoas. Um testemunho perante a pessoa que você está dando. Mas o verdadeiro batismo que dá a salvação é o do Espírito Santo. A água não tem mais poder